de que o time do Felipe Luiz, na hora H, perde pontos que o time do Abel não perderia. Palmeiras ganhando hoje do Santos vai abrir né? O time desesperado pelo resultado hoje no Allianz Parque é o Santos. Que o time do Abel Ferreira é mais maduro, é mais cascudo. A gente pode ter, de fato, o campeonato muito pendendo muito para um dos lados, como a gente nunca teve. Pois é, rapaziada, e é uma rodada crucial pro Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, jogo em casa contra o Santos, jogo que o Palmeiras é favorito, né? O Santos lá embaixo, numa situação muito delicada. Obviamente que o Santos vai vir um pouco desesperado e o Palmeiras tem que tomar cuidado com isso, porém o Verdão muito favorito e podendo abrir vantagem sobre o Flamengo. Então, jogo crucial. Vocês vão conferir nesse vídeo aqui a opinião do Rizek. Ele fez uma análise assim brilhante com relação ao Palmeiras e ao Flamengo, comparando eles nesse pré-jogo de Palmeiras e Santos. Então a análise tá muito top mesmo, confere o vídeo até o final, pessoal. Tem fala também e opinião do André Heine lá da TNT Esporte, tem opinião do Mansur também lá do Sport TV. Enfim, o vídeo tá muito top, pessoal. Então, sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Palmeiras ganhando hoje do Santos vai abrir né? E sem contar, né, o Piero, já falando um pouquinho Sim. do jogo de hoje, não entra com aquela pressão psicológica que, por exemplo, entrou contra o Juventude no final de semana. Com certeza. Hoje é um jogo que o Palmeiras ele entra bem mais solto, né? E ainda mais porque é um jogo em que o líder do campeonato ele não entra mais pressionado que o adversário. Porque o time pressionado hoje no Allianz Parque é o Santos. O time desesperado pelo resultado hoje no Allianz Parque é o Santos. E o Palmeiras ele tem essa sensação de tranquilidade nesse jogo. Cara, é muito improvável você não imaginar uma vitória do Palmeiras hoje. Isso não significa que vai ganhar, né? Não significa, obviamente. Mas é muito improvável imaginar isso. Porque é um contexto muito favorável. E o Santos realmente é desesperado, porque se viu entrar na zona de rebaixamento e assim, tem o seu grande craque, o cara que vai salvar o Santos e tal, de volta, mas que não vai jogar, porque é sintético. Então, aquele negócio daquela esperança de olhar pro lado e ter o craque pra resolver, ele já não tava resolvendo. Mas concordamos que é um alento ali pro torcedor santista, é uma esperança a volta do Neymar. Mas hoje ele não pode jogar. Então, o Santos tá desesperado. Para quem considera o Palmeiras o favorito ao título brasileiro, é o líder com um jogo a menos nesse momento, o jogo de ontem na Vila Belmiro reforçou um estereótipo, o de que o time do Felipe Luiz, na hora H, perde pontos que o time do Abel não perderia. Já tinha acontecido com o Fortaleza há 2 rodadas, derrota do Flamengo no Castelão, e rolou ontem de novo na Vila Belmiro. Com todo respeito, a grandeza e a torcida do São Paulo, que era mandante da partida, o jogo estava bem fácil. Quando estava 2-1, o Flamengo controlando o jogo, era um jogo muito fácil. Um jogo bobo para perder ponto. E aí a expulsão do Plata mudou completamente o cenário e pode impactar diretamente na briga pelo título. Porque se o Flamengo tem grandes jogadores, acho que é inegável que o Flamengo tem mais jogador do que o Palmeiras, o time do Abel parece mais focado, menos disposto a perder ponto por bobagem, como o Flamengo perdeu na Vila Belmiro e no Castelão. Mas isso é um estereótipo e a gente tem que ver se isso se confirma até o fim do campeonato. A começar pelo clássico de hoje, com o Santos no Allianz Parque. Vamos ver os jogos que restam para Palmeiras e para Flamengo até o fim do Brasileiro. Depois do jogo de hoje, no qual considero o Palmeiras bem favorito, é um jogo em casa, bem favorito, apesar do desespero do Santos, o Palmeiras visita o Mirassol. O Mirassol está invicto em casa, mas eu considero o Palmeiras com mais chance de vitória. A começar pelo fato de que a sua torcida vai estar em peso no estádio. Depois, o Palmeiras tem para mim o jogo mais difícil até o fim da jornada, que é contra o Santos na Vila, e o Palmeiras poderá jogar muito desfalcado, porque esse jogo é em plena data FIFA, com os desfalques das seleções mundo afora. Depois, o Palmeiras encara o Vitória em casa,
logo na sequência da data FIFA, também com os desfalques, mas é um jogo em casa, no gramado do Allianz Parque. Aqui eu acho que dá para fazer o resultado, apesar das dificuldades que o Abel terá de escalação. Aí o Palmeiras vai receber o Fluminense. Até pelo histórico das duas equipes no Allianz Parque, apesar da última rodada do Brasileiro no ano passado, também considero o Palmeiras aqui bem favorito. Difícil ver o Palmeiras perder ponto nesse jogo. Depois o Grêmio fora, né, em Porto Alegre. Sei que é um jogo duro, mas você imagina, precisando dos pontos para ser campeão, o time do Abel perdendo ponto lá, acho o Palmeiras favorito a conquistar uma vitória também em Porto Alegre. Aí vem um jogo duro, que é o Atlético Mineiro em casa. O Galo pode estar super animado com o título da Sul-Americana, vamos aguardar para ver, mas é um jogo duro para o Palmeiras jogar nesse momento em Belo Horizonte contra o Galo. E na última rodada, o Ceará fora de casa. Aqui também considero o Palmeiras bem favorito. Sei que o Ceará é uma equipe valente, briosa, mas digamos que chegue na última rodada precisando ganhar o jogo para ser campeão. O Ceará dificilmente estará ameaçado pelo rebaixamento e eu, se fosse o Flamengo, não contaria com o tropeço do Palmeiras aqui. Então, até o fim da caminhada, tem pouco espaço para o Palmeiras perder ponto aqui, na minha opinião. Vamos para o Flamengo. Na próxima rodada recebe o Santos, muito favorito, mega favorito no Maracanã, não pode perder ponto nesse jogo. Aí, apesar dos desfalques de data FIFA, é o Sport no Recife. Aqui é jogo fácil. Esse realmente é um jogo muito fácil que o Flamengo tem, não pode perder ponto. É em pleno data FIFA e não pode perder ponto. Depois vem uma dureza, que é o Fla-Flu com desfalques, né? Que as seleções vão provocar no time do Felipe Luiz. Um jogo duríssimo para o Flamengo na 34ª rodada. Depois é o Bragantino em casa. O Flamengo não pode nem pensar em perder ponto aqui, dificilmente isso vai acontecer, né? Esse é um jogo para o Flamengo somar 3 pontos. Aí o Flamengo visita o Galo. A mesma dificuldade que o Palmeiras terá, o Flamengo vai ter em Belo Horizonte, até pela rivalidade que marca esse confronto. Depois o Flamengo recebe o Ceará, que é um jogo para o Flamengo somar 3 pontos, e na última rodada o Mirassol fora de casa. Vou usar o mesmo raciocínio que usei para o Palmeiras, é um jogo para o Flamengo somar 3 pontos. Acho as tabelas parecidas, né? Vi aqui os mesmos riscos para os dois times. A questão é que há esse estereótipo de que o time do Abel deixa menos ponto no caminho na hora H. A ver se isso se confirma. O palmeirense torce agora para esse estereótipo e esse histórico da equipe do Abel, que isso se confirme. E o Flamengo agora confia na qualidade dos seus jogadores. E também que eles sejam menos expulsos. Porque contra o São Paulo foi a 6ª expulsão de um jogador do Flamengo nos últimos 13 jogos. Que o time do Abel Ferreira é mais maduro, é mais cascudo e tem menos chance de deixar pontos bobos pelo caminho, nessa reta final de campeonato. Eu acho que esse estereótipo, ele vem sendo construído e se reforçou, por exemplo, quando o Flamengo perdeu do Fortaleza, no Castelão, há 2 rodadas, e quando ontem, num jogo que, pelo menos para mim, parecia, podemos até já colocar o jogo aqui, São Paulo e Flamengo, parecia fácil. O fato é que com esse resultado, amanhã, a gente pode ter, de fato, o campeonato muito, pendendo muito para um dos lados, como a gente nunca teve nesses últimos tempos de perseguição Flamengo-Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Porque se o Palmeiras vence o Clássico, ele fica com 2 rodadas de diferença, como não tinha há algum tempo, né? 2 rodadas de diferença. São 3 vitórias e uma vitória a mais. São 3 pontos a mais e uma diferença de 2 vitórias nesse momento. Né? E mesmo que o Flamengo tire essa diferença de 3 pontos, ele não tira o número de vitórias, por mais que ele faça goleadas nos seus jogos, porque o saldo não vai adiantar. E aí você pensar em tirar 2 rodadas do Palmeiras passa a ser algo ainda mais inatingível. Então amanhã a gente pode ter um dia crucial no campeonato. Bom, rapaziada, então é jogo importante demais pro Palmeiras no Brasileirão, rodada que pode ser muito decisiva aí, né? Já está sendo com o empate do Flamengo com o São Paulo na Vila Belmiro, né? O Palmeiras tem a possibilidade de abrir uma vantagem aí sobre o Flamengo, né, pessoal? Então, um jogo muito, muito importante. Jogo no Allianz Parque, né? Então, o Palmeiras tem tudo aí para conseguir essa vitória e conseguir se distanciar aí na liderança na ponta do campeonato, né? Então o time tá muito bem, fase excelente do Palmeiras, do elenco, dos jogadores, do Abel.
jogando em casa, contra um Santos que é totalmente ao contrário, né? Vivendo uma crise, vivendo um período bem conturbado, provavelmente sem Neymar, né? Por conta do gramado sintético e tal, essas baboseiras todas aí que vocês já sabem. Enfim, então é uma oportunidade de ouro aí pro Palmeiras se distanciar na ponta da tabela. Então vamos conferir algumas informações aqui desse jogo. Primeiro, pessoal, onde assistir, né? Você que tá na dúvida aí onde vai passar o jogo, a transmissão é no Sport TV e no Premiere, tá bom? Então aí você acompanha o jogo no Sport TV e no Premiere. No Allianz Parque o jogo, novamente, né? E vamos aqui pros campinhos, né? Campinho do Palmeiras na tela para vocês então, pessoal. Esse é o provável Palmeiras que vai a campo aí contra o Santos, com o Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez completando a linha de defesa. O Bruno Fux pode ter a possibilidade de jogar ali à frente da zaga, jogando como volante novamente. Mais à frente, Andreas Pereira, o Maurício, o Alan caindo pela ponta direita e lá na frente a dupla Flaco Roque, né? Flaco Lopes e Vitor Roque. Lá na frente, então, o Palmeiras completasse, Palmeiras 100% aí para pegar o Santos e conseguir essa vitória que é de suma importância pro Verdão, né, pessoal? Vamos conferir aqui o campinho do Santos também, do técnico Vojvoda. Então, o Santos provavelmente vindo com o Brazão no gol, Igor Vinícius, Donis Frias, Alexis Duarte e Souza. João Schmidt à frente da zaga, Vitor Hugo e Zé Rafael aqui no meio de campo, com o Roleiser mais adiantado aqui perto do Barreal e o Lautaro Dias, né? Lautaro Martinez é o que joga na Inter de Milão, né, pessoal? Lautaro Dias lá fazendo a dupla de ataque. Enfim, esse é o provável Santos que pega o Palmeiras. Tem a difícil missão de encarar o Palmeiras dentro do Allianz Parque, né, pessoal? Enfim, então é isso aí. Deixar aqui na tela para vocês o campeão do Palmeiras. E é isso. Então já vai no campo dos comentários, pessoal. Deixa o seu palpite para esse jogo aí. Quanto que você acha que vai ficar Palmeiras e Santos? Aí deixa o seu palpite no campo dos comentários, belezinha? Bom, então é isso aí, pessoal. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda muito, então dá essa moral aí, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também, para você estar sempre recebendo vídeos novos aqui do canal. Tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias, belezinha? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis. E eu fui.